Nos perdoe esse problema técnico aqui, tá? Mas muito bem, estamos de volta. Não, o Pedro foi um equívoco aqui, falha humana, acontece nas melhores famílias brasileiras, mas eu quero agradecer ao Pedro por estar aqui, né, cooperando conosco. Eu quero agradecer ao nosso pastor Fábio, que também concede para nós esse privilégio de estar com você para estudar a palavra de Deus. Agradecer também a minha esposa, que sempre está cuidando de mim, né? Louvado seja Deus por esses 33 anos de casado que estaremos fazendo em menos de um mês. Um beijo para ela, está lá cuidando do Joaquim lá em casa, e agradecer ao Senhor Jesus pelo chamado, pela vocação, pela... Ok? Meus irmãos, então nós queremos fazer lembrança, recordarmos dos estudos que o nosso pastor tem feito para a nossa edificação. Nosso pastor Fábio tem nas quinta-feiras, algumas quinta-feiras atrás, ele começou lá em Lucas capítulo 9, falando sobre o discipulado, sobre a cruz, né? O seguir a Jesus, o negar a si mesmo, e muito bom, muito interessante. Depois ele continuou no capítulo 10, daí ele falou 2 estudos sobre a parábola do bom samaritano, e muito rico, muito edificante, né? Eu e a Anália estivemos lá em casa ouvindo esses estudos, e na quinta-feira passada ele então falou sobre a oração do Pai Nosso, que está em Lucas capítulo 11, sequência. Ele falou sobre a parábola do amigo necessitado, o amigo importuno, e ele concluiu com Jesus falando sobre oração, e muito me tocou, quando o último versículo ali, que eu vou até ler aqui com vocês, que está em Lucas capítulo 11, que é o versículo 12, ou melhor dizendo 13, Jesus pegou e falou assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E eu pude notar que também a irmã Eliane foi tocada com esse versículo, porque no domingo aqui, ela ministrando o louvor, ela citou esse versículo na sua oração e comentou, e eu acho muito interessante isso daí, porque Jesus falando sobre pedir ao Pai o Espírito Santo, e ele concede, ele dá o Pai Celeste. Então nós precisamos fazer essa oração. Você tem orado, pedido o Espírito Santo? Porque uma coisa é você ter um copo de água contendo um pouco de água. Outra coisa é você ter um copo de água cheio de água, repleto de água. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Então, nós somos convidados por Jesus Cristo, desafiados a orarmos pedindo a Ele, ao Pai, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E Ele tem prazer em responder essa oração, tá? Então, nós vamos orar nesse instante, né? E eu gostaria de convidar você, então, para ir ter esse momento conosco de oração. Vamos, então, falar com o Senhor. Vamos aí, feche os olhos aí, de repente, na sua casa, com o seu cônjuge, eu não sei, e vamos estar pedindo ao Senhor.
agradecendo ao Senhor, adorando ao Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite de quinta-feira. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse recurso da internet, por essa bênção de podermos comunicar com os irmãos que estão aqui na nossa cidade, irmãos que estão em outras cidades, que estão em outros estados. Obrigado, Senhor, porque irmãos que têm sido fiéis, que têm estado sintonizado, ligado, às quinta-feiras, aos domingos, pela graça do Senhor, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos pela vida do nosso pastor, que todas as quintas-feiras está aqui, Senhor, fielmente, dedicadamente, nos instruindo a Tua palavra, nos ensinando a Tua palavra. Então, Pai, muito obrigado pela vida dele, da família dele. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela vida do Pedro, que nessa noite está aqui, Senhor, comigo. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Escritura Sagrada, que tanto nos ajuda, nos alimenta, nos enche, nos fortalece, nos abençoa. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui hoje com esse intuito, Senhor, de examiná-la, de meditá-la, de refletir, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar, o Teu Espírito Santo venha mesmo a trazer revelação, o Teu Espírito Santo venha, Senhor, ensinar-nos nessa noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos em favor daqueles que, Senhor, estão nas suas casas e pedindo, Senhor, um consolo, pedindo, Senhor, uma ajuda, de repente na área financeira, na área familiar, de repente algum irmão que está, Senhor Deus, com um parente doente, Senhor. Eu oro para que o Senhor visite os hospitais, Senhor. A dona Miriam, que está, Senhor, passando por essa cirurgia nesta noite, eu rogo que o Senhor visita ela lá no Hospital Marieta, abençoando os médicos, abençoando, Senhor, essa cirurgia, que venha a ser um sucesso e que o Seu nome seja glorificado, Pai. Ó Pai amado, ela representando os demais doentes, pessoas que às vezes eu não sei o nome, pessoas que às vezes eu não conheço, mas que de repente esse irmão ouvinte, esse irmão que está aqui ligado, tem um amigo, um parente, o Senhor sabe o nome, o Senhor sabe a pessoa, e eu peço que o Senhor visita, Senhor, os hospitais da nossa cidade. Senhor, há muitas pessoas ainda doentes, internadas, Senhor, aqui no Ruth Cardoso. Senhor, há muitas pessoas, ó Pai, com Covid-19. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai. Ó Jesus, há pessoas nossas conhecidas, Senhor, Jesus que passou pela enfermidade, que o Senhor curou, nós queremos te louvar. Na minha casa, na casa, Senhor Deus, dos muitos outros irmãos, que foram curados, Senhor, tiveram misericórdia do Senhor, foram restaurados. Nós te louvamos por isso, Pai, mas te pedimos as suas bênçãos, Senhor, sobre a nossa pátria querida, sobre, Senhor Deus, as eleições que por vir, o mês que vem, municipais, Senhor, o prefeito, os vereadores. Oramos, Senhor, pedindo a tua bênção, Senhor, que haja paz. Senhor, oramos para que haja mesmo, Senhor, a tua bênção, Senhor Jesus. Ó Senhor, como precisamos de Ti, como necessitamos de Ti. Então nós invocamos as Tuas bênçãos, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você chegasse comigo em Mateus, capítulo 13. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo 13. Nós vamos hoje falar sobre uma parábola do Senhor Jesus, uma linda parábola que o Senhor Jesus preferiu lá no Monte das Oliveiras, um sermão profético. Mas antes quero fazer um pano de fundo, falar sobre o porquê o Senhor Jesus falava em parábolas. Eu confesso para vocês que o Senhor me chamou, eu tinha 18 anos, lá em Londrina, quando o Senhor me converteu, e eu
muito jovem, muito ignorante, comecei a ler a Bíblia. E quando eu chegava aqui em Parábolas, eu lia, era amante de futebol, eu lia Parabola. Mas eu tive um abençoado irmão, saudoso irmão, Carlos Rolando de Barros, que foi meu professor, que me ensinou a amar a Escritura Sagrada, amar a Palavra de Deus, e ali nós fomos desenvolvendo, fomos crescendo, né? Mas imagina eu ali misturando todas essas coisas ali, recém saído, né, daquela vida de tanto esportes, de jogos e etc, etc, mas o Senhor foi fazendo uma obra, continua fazendo obra em mim. E parábola, ela é uma ilustração, ela é uma comparação, ela do grego, ela significa parábole, que se você colocar de lado, né? Ou seja, você fazer daquilo um ensinamento espiritual ou moral. E o nosso Senhor Jesus, ele é o mestre dos mestres. Os estudiosos dizem que o Senhor Jesus, 30% dos seus ensinamentos foi em parábolas, foi por ilustrações, comparações. E olha que os estudiosos dizem que 40 parábolas, mais ou menos, o Senhor Jesus preferiu, né? Ele contou. Então, 40 parábolas, mais ou menos, né? Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 13, existem 7 parábolas. Só nesse capítulo aqui existem 7 parábolas. Muito famosa a parábola do semeador, tem a parábola do joio, do grão de mostarda, né? Do fermento, e da rede, da pérola. Mas, enfim, por que o Senhor Jesus contava parábolas? Essa forma sábia de ensinar, né? E alguém diz que eram janelas abertas para alguns, exemplo, para os discípulos, e portas fechadas para outros, segundo a multidão que ia até Jesus, a multidão de incrédula. E então o Senhor falava por parábolas, né? Olha que interessante, vamos ler do versículo 1 ao 3. Olha só, naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo. Daí o Senhor Jesus vem falar sobre a parábola do semeador. Mas notem vocês que o Senhor Jesus, ele vai à beira-mar, começa a pregar para a multidão está em pé ali na beira da praia, o Senhor Jesus entra no barco e ele começa a ensinar a multidão, começa a preferir as parábolas. E os discípulos não entendiam as parábolas de Jesus. Tanto é que, nesse episódio, eles aproximam de Jesus e fazem uma pergunta para Jesus por que Jesus estava ensinando por parábolas. E Jesus Cristo fala para eles, para os discípulos em particular, que era para a multidão não se converter. Olha que interessante. Já pensou que coisa? Para eles não serem curados. Poxa, mas como assim? Olha só, vamos ler aqui o texto para você ver. Nós vamos ler do 10 ao 15. Você vai ver que é isso mesmo que Jesus estava falando. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que o Senhor fala com ele por meio de parábolas? Com eles. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Ou seja, para vocês haverá uma revelação, para vocês haverá um ensinamento à parte. As parábolas estão relacionadas
ao mistério do reino dos céus. E eu digo para vocês, como que o mundo é misterioso, né? Deus é um Deus misterioso e Cristo é misterioso, mas é maravilhoso que na Escritura nós aprendemos que o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. E se por um lado Jesus Cristo ensinou 30% da sua fala, do seu discurso, do seu ensino era em parábolas, o que mais estava na boca do Senhor Jesus era sobre reino dos céus, reino de Deus. Assunto importante. Ele veio para implantar o reino. Ele veio para estabelecer o reino, difundir o reino. E aí aqui, ó, o final do versículo 11. A vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Aí ele fala, pois ao que tem mais será dado e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem ele será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veio espiritualmente, ouvindo não ouve, e nem entendem. Já pensou? Uma pessoa totalmente alienada, totalmente por fora, está vendo, mas não está enxergando nas coisas espirituais, ouvindo, mas não está entendendo nada, né? E aí ele pega e fala o seguinte, olha, é para que se cumprir o profeta Isaías falou, ouvindo vocês ouvirão, e de nenhum modo entenderão, vendo vocês verão, de nenhum modo perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, olha só. Então essa multidão tinha o coração endurecido, eles eram incrédulos, estava realmente no pecado. O coração endurecido, ouvir com os ouvidos tapados, fechar os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Olha que interessante. Então o Senhor Jesus tinha uma razão de ensinar por parábolas, como que se estivesse fechando a porta da vida espiritual para muitos, mas abrindo a janela para alguns, no caso no privado, no particular, que seriam os discípulos, né? E aqui nesse mesmo capítulo, que tem as 7 parábolas, que a gente não vamos falar desse capítulo nada sobre parábola, é uma outra parábola, outro tema, no versículo 34, olha só aí o 35. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Olha como Jesus era especialista, né, em contar parábolas. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, muito bem. Aí nós temos essa riqueza de ensinamento do Senhor Jesus. Dado esta introdução, o que nós queremos falar com os irmãos? Nós queremos falar sobre a parábola dos talentos, que está registrado no Evangelho segundo Mateus escreveu, de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo 25. Né? Ali que nós vamos ficar ali um tempo maior, tá? Então venham comigo aqui, por favor, um pouco mais à frente ali, né? Eu estou usando a Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, que nós recomendamos, né? Que é uma Bíblia que ela foi agora em 2017 que ela foi lançada e que tem sido muito preciosa para nós, para os estudos. Ela tem muitas qualidades, superior a muitas outras versões, tá bom? E vale a pena, se você não adquiriu ainda, adquirir uma NAA que tem muitas correção, muitas coisas interessantes que foram melhoradas. E aqui, no capítulo 25, que nós vamos ler sobre as parábolas do talento, mas antes eu gostaria de dar aqui uma introdução referente a essa situação.
o Senhor, no capítulo 24 e o 25, os dois capítulos, o Senhor Jesus, é o famoso sermão profético do Senhor Jesus, né? Ele está em Jerusalém, no capítulo 24, versículo 1, 2 e 3, e ele está saindo do templo, e os discípulos olhando aquelas construções, admirados, né? O templo era uma das 7 maravilhas da época, né? E o Senhor Jesus falou para eles: olha, vocês estão vendo essas construções? Não ficará pedra sobre pedra, será tudo derrubada. E isto entrou no coração dos discípulos, sabe? E aí eles andaram mais alguns metros, foram para fora de Jerusalém, a cidade velha, foram até o Monte das Oliveiras. Ali o Senhor Jesus assentado no Monte das Oliveiras, no versículo 3, aproximou-se dele os discípulos. E em particular, eu gosto muito desse versículo aqui, sabe? Os discípulos tendo um particular com Jesus. Você é convidado a ter um particular com Jesus. A exemplo de Jesus, dos discípulos. E aí Jesus está sentado no Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras, ele era um monte muito interessante, porque ele dava mais ou menos 1 quilômetro, né, o comprimento dele, dava para ver o Mar Morto, né, o Monte Moabe, e estava a poucos metros ali de Jerusalém, sabe, ver a cidade velha, né? E Jesus gostava muito desse monte. É como o rei assentado no trono. E aí, tanto é que o Senhor Jesus, né, profetizou, né, a sua vinda. E segundo o nosso pastor Messias Aranqueto Rosa, existe 1865 passagens bíblicas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda do Senhor, né? E aí o Senhor, então, em particular, começa a relatar os detalhes da sua vinda para os discípulos. Mas antes, os discípulos fazem 3 perguntas para eles, sabe? Aqui mesmo no final do 3, olha só, na parte B, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Porque Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Sobre lá o templo. E os discípulos já entenderam que isso daí Jesus estava falando sobre o final do mundo. E aí eles fizeram um link. Ô Pedro, obrigado, tá? Eu já vou até tomar um golinho de água aqui, porque a garganta já está secando. 3 perguntas. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, a primeira pergunta. Que sinal haverá da sua vinda, a segunda pergunta, e do fim dos tempos. Então o Senhor Jesus responde as 3 perguntas aqui, né? E aí ele começa o seu sermão, o seu ensino, o seu discurso, falando ali sobre os falsos cristos, sobre guerras, sobre terremotos, sobre doenças, mas ele fala que ainda não seria o fim, que a iniquidade se aumentaria, multiplicaria, o amor esfriaria, sabe? E ele fala da grande tribulação, ele vem falando ali. Aí ele fala aqui, no capítulo 24, 25, tem 5 parábolas, segundo o nosso irmão Beico colocou em ordem aqui. E é verdade, eu fui confirmar, tem 5 parábolas mesmo que o Jesus contou no capítulo 24 e 25. Olha só, entendeu? Se tem lá no Mateus 13, 7 parábolas, aqui já tem mais 5, já são 12 parábolas, né? Entendeu? Mas muito bem. E aí o Senhor Jesus contou então a parábola da figueira, a parábola da vigilância, e a parábola do servo mau e a parábola das 10 virgens. No capítulo 25, do 1 ao 13, o Senhor Jesus contou a parábola das virgens. Então a parábola das virgens é a necessidade de estar vigilantes, de estar preparadas para o encontro com o noivo. O noivo é o Senhor Jesus, que vai voltar, né? E a noiva é a igreja, o povo de Deus, que precisa de estar vigilantes. Porque eram 10 virgens, 5 estavam preparadas.
5 estavam prudentes, vigilantes, mas as 5 dormiram, estavam despreparadas, não tinha óleo, não tinha azeite, símbolo do Espírito Santo, né? Não estava cheio do Espírito e tal, e dormiram, e o noivo vem, elas ficaram, né? E por isso no versículo 13, ó, no final, no capítulo 25, versículo 13, Jesus fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, a parábola das virgens é uma parábola de vigilância, entendeu? Estarmos acordados, né? E agora a parábola dos talentos, que eu gostaria de ler e ficar um tempo maior aqui, né? Que o nosso tema é: seja um administrador dos bens, dos recursos, dos talentos do Senhor, fiel e diligente. Esse é o nosso tema hoje, tá? E nós vamos extrair daqui da parábola conhecida dos talentos. Vamos ler do versículo 14 até o 30. Eu confesso para vocês que é muito mais interessante falar com o culto presencial, né, com os irmãos aqui, aquela coisa palpável, né, visível ali. Nós somos um corpo e nós precisamos disso, né? E às vezes fica uma coisa que parece tão distante, né? Mas temos que se adequar, né? E creio que o Senhor faz a obra dele, o trabalho dele, mas é muito melhor os irmãos estar aqui presentes, tá? Muito bem. Vamos ler do 14 ao 30, tá bom? Aqui é o nosso assunto de hoje. Então Jesus Cristo contando: pois o reino dos céus, será como homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com ele. Preste conta da sua administração. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria, do gozo do seu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro ao banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juro que é meu. Portanto, tire dele o talento e dê ao que tem 10. Porque todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Talento é capacidade. Talento é dons. Talento
no original grego significa peso. E, sabe, era significante, porque significava 30 quilos de ouro. Então, olha só, esse Senhor chama os seus servos e ele dá os seus bens para os seus servos. Ele dá 5 talentos para um, ele dá 2 talentos para o outro, ele dá 1 talento para o outro. Muito significante, porque equivalia os 35 quilos de ouro, 1 talento, a 6.000 denários, 1 talento. Ou significa quase 20 anos de trabalho. Muito relevante, uma soma astronômica, que o que ganhou menos, agora pensa comigo que ganhou 5, 35 quilos vezes 5, 175 quilos, muita coisa. Então, meus queridos, Deus, ele é um Deus generoso. O Senhor é um Deus que dá a todos os seus bens. Dentro da sua igreja, do seu povo, ele dá talento para todos. Não se engane, não pense que você não recebeu nenhum dom, nenhum talento de Deus, que não é verdade. Você recebeu. E de uma forma generosa. E, como diz o nosso irmão Hernandes Dias Lopes, talento, essa generosidade de Deus, ele pode ser tanto no âmbito natural, os dons, né? Natural, como no sobrenatural. O que é o natural, o talento? O corpo, né? O tempo, a vida, a profissional. São talentos que Deus te deu. Natural, o sobrenatural. O Espírito Santo, a palavra de Deus, né? A oração. Enfim. Então, todos recebemos talentos. Os talentos são distribuídos a todos. Tenhamos consciência disso. Essa parábola é uma parábola que mostra para nós cristãos sermos fiéis e diligentes. Porque se a parábola das 10 virgens ela está relacionada a estar vigilante, esta é uma parábola para nós estarmos diligentes. Se elas têm que estar preparadas, as virgens, quando na volta do Senhor, nós precisamos estar trabalhando, sendo obreiros do Senhor. E aí, o que é interessante, eu estava escrevendo agora há pouco isso daqui, e eu lembrei que os talentos são distribuídos, os bens de Deus. O Senhor confiou suas riquezas a nós, como diz o começo do versículo 14, pois era como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo e confiou os seus bens. Olha, Deus tem confiado a você muitas coisas importantes, relevantes, dignas de nota. E eu estava lembrando, agora há pouco, da oração do rei Davi. Lá em Crônicas, segundo Crônicas capítulo 29, que o Davi faz aquela brilhante, linda oração e de exaltação, de louvor a Deus. E vale a pena a gente ler. Olha só, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, eu vou rápido, só ouça isso daí. Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo,
e nas tuas mãos há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome, glorioso, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Veja que coisa extraordinária, né? Coração mais linda, falando que tudo vem da mão de Deus, né? Nós temos um carro, nós temos uma casa, nós temos filhos. Vem da mão de Deus. Os talentos são distribuídos a todos. E é interessante que os talentos são distribuídos, a segunda coisa aqui, na medida da capacidade de cada um. Porque, veja bem, no versículo 15, o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro 1. No finalzinho do 15 fala, conforme a capacidade de cada um. Porque Deus é um Deus justo, né? Deus não vai querer que você seja um Charles Spurgeon. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um. Então, essa chama-se equidade de Deus, né? Na sua sabedoria Ele faz isto. E então Ele é a medida da capacidade de cada um. Deus é um Deus justo, né? Ele não dá uma coisa a mais. Deus me deu mais do que eu suporto, mais do que eu posso fazer. Não, isso é mentira. Isso é equívoco, né? Muitas vezes da nossa parte, falarmos isso, né? Porque o Senhor, Ele é interessante, Ele é muito justo. A outra coisa aqui que eu gostaria de ficar um pouquinho mais, é que os talentos são distribuídos para ser cultivado, multiplicado, não é para ser guardado, não é para ser preservado. Porque o que me chamou a atenção, que lendo e relendo esse texto da Escritura Sagrada, é que o que ganhou 5 talentos no versículo 16, saiu imediatamente. Ele foi rápido, ele foi ativo, né? Tem pessoas assim na igreja que ele se converte, hoje, amanhã ele já está dando fruto, ele já está servindo, ele já está, né, visitando, já está animado. Estou aqui para... O que eu posso fazer? Eu estou aqui para servir. É imediato isso daí. A gente tem muitos casos, muitas histórias assim, né? Eu lembro de um irmão lá em Londrina que ele se converteu e poucos dias ele porque era uma pessoa fluente, falava bem, né? Já estava querendo pregar, ele tinha chamado mesmo para pregar e tinha capacidade, né? E aquela fé estava testemunhando já para os seus parentes, para os seus amigos na vida profissional. Então, os talentos são distribuídos, meus irmãos, para ser multiplicado. Sabe de uma coisa? É melhor você tentar tudo e encontrar tudo vazio do que nada tentar e deixar a vida como uma folha em branco. Então é melhor a pessoa errar mais por tentar fazer do que não fazer e errar, né? E a vida indisciplinada, ela não é digna de ser vivida. Isso o famoso Sócrates falava, essa frase. O Champro lá, o russo, o Champro que estava falando dessa frase. E essa questão de ser preguiçoso na obra do Senhor. Porque veja bem, este homem que pegou o teu talento, foi lá e enterrou. Quando o Senhor Jesus chegou, quando o Senhor falou da prestação de contas para aquele homem, que tinha falado, o senhor é um homem muito severo, o senhor colhe onde o senhor não planta, tá aqui o talento, tá aqui, que é do senhor.
veja bem que a punição é severa. Veja bem que o Senhor, ele corrige aquele homem. Servo mau e negligente, está na versão, outras versões, mas nessa versão aqui está escrito servo mau e preguiçoso. Preguiçoso é estar envolvido com ser lento, ser devagar e ser negligente. Então, nós precisamos de fugir disso daí. Nós precisamos de, então, ser diligente, ser fiel nas coisas de Deus. Né? Porque eu também estava agora há pouco lembrando que, lembra que Jesus lá no João 15 falou assim, eu sou a videira, João 15:5. Nós usamos, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Depois lá no versículo 16, ele fala, não foi vocês que me escolheu, mas eu vos escolhi vocês, a fim de que vocês vades e deem fruto. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer essa palavra hoje de conscientização, uma palavra de responsabilidade, porque o Senhor, Ele quer ver nós ativos na sua ceifa. E olha que a sua ceifa é grande, né? A sua obra, ela é muito carente, muito necessitada. E há muitas pessoas dormindo. Tem um versículo na Bíblia, meu querido, você me permita falar, é pesado. Jeremias 48:10. Fala, maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente. Olha só. Maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então, nós somos avisados sobre essa situação, né? Somos convidados pelo Senhor a ser diligente, a estar trabalhando, a honrando o Senhor, porque o que o Senhor deu para nós é algo valioso, é relevante, é muito que o Senhor colocou para nós. Mesmo que foi um talento que o Senhor deu para mim, para você, mas é algo significante, é algo grande. E então ele precisa de ser multiplicado, ele precisa de ser cultivado, né? Esse talento. E por quê? Os talentos cultivados e multiplicados serão premiados. Que maravilha! Porque veja bem, quando o Senhor chegou para prestar conta com aquele que ele deu, com aqueles servos, aquele que deu 5 falou, Senhor, tá aqui, o Senhor me deu 5 talentos, tá aqui mais 5. Vocês viu que palavra tão nobre, tão gloriosa a palavra desse Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Olha só, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha só, entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do seu Senhor, participa das festas, da celebração com o seu Senhor. Isso, a premiação é algo que vai se culminar numa intimidade, numa comunhão permanente com o Senhor, total com o Senhor, gloriosa com o Senhor. Então, vale a pena servir o Senhor. E eu gostaria de ler também Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Olha só que texto bonito. Apocalipse 22, 12. Vem comigo aqui. O último capítulo da Bíblia, o último livro. Olha só o que está escrito. Apocalipse 22, 12. É Jesus Cristo falando aqui. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa, o galardão, a premiação, que tenho para dar cada um segundo as suas obras. Oh, que maravilha, meu irmão. Que maravilha, minha irmã. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena honrar o Senhor. Vale a pena ser uma pessoa produtiva, né? Porque que longe de nós esteja esse espírito de preguiça, de lentidão, de paralisia. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, né? Então, por que vocês viram que a punição, se por um lado aquele servo que ganhou 5 talentos,
ganhou mais, que tinha 5 talentos ganhou mais 5, tinha 2 ganhou mais 2, foram premiados, né, foram recompensados. Por outro lado, a punição severa, a sentença daquele servo negligente, porque a gente lê muitas coisas aqui que o Senhor falou dele, falou servo mau e negligente. O Senhor pegou e falou assim, inútil, no versículo 20, no 30. Olha só que tristeza poder ouvir do Senhor um negócio desse daí. Servo mau, servo preguiçoso, servo inútil. E é a punição do servo indolente. Então, recapitulando, os talentos são distribuídos a todos. Todos nós temos talentos, dons, capacidades, né? Pelo Senhor, dados generosamente. Os talentos são distribuídos na medida, na capacidade de cada um, né? Cada um, o Senhor conhece, sabe os limites de cada um, né? Os talentos são distribuídos para ser cultivados, multiplicados, não guardados. Os talentos serão cultivados e multiplicados, serão premiados, né? As pessoas, e o servo indolente será punido. Na Bíblia dele, que é a Bíblia de estudo, ele fala o seguinte, ó, que no versículo 18, esse servo, ele se mostrou ingrato, depois ele cheio de erro na sua argumentação, chegando e falando assim, o servo joga a culpa em Deus. Olha, eu sei que o Senhor é severo, olha só, ele está mentindo. Como o Senhor é severo? O Senhor é generoso, o Senhor é bondoso. Então, aí o Dave fala assim, que esse cara, ele é um acusador de Deus. Ele se auto-justifica, no versículo 24, né? O 26 é mau, o 26 ele é repreendido, e com as suas próprias palavras ele é condenado. E aí ele é retirado, banido para sempre da sua presença. No versículo 30, quanto o servo inútil, lance-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Então ele é banido, ele é retirado. Meu irmão, eu não vou ficar muito mais tempo, mas eu gostaria de falar para você, como é que está sendo a sua vida? O que está fazendo dos talentos que Deus tem te dado? Você tem sido hoje melhor do que ontem? Você tem crescido? Você tem esforçado para trabalhar para o Senhor? Nós conhecemos bem Martinho Lutero, pelos seus escritos, né? O homem que escrevia um livro a cada semana, sem atrapalhar o seu devocional, que orava 3 horas por dia. Eu gosto de ver o labor incessante da abelha, que para fazer uma colherzinha de mel, ela vai 4.200 vezes lá no campo e visita 20 flores, né? Eu tenho aqui o meu livro aqui, conta outra, que ele fala a história de John Wesley, o nosso irmãozinho lá, que fundou a igreja metodista, né? E em 64 anos de ministério, ele pregou mais de 44 mil sermões. Publicou um dicionário na língua inglesa, uma obra de filosofia natural, em 5 volumes, uma história da igreja em 4 volumes, uma história da Inglaterra e da Roma, uma gramática da língua hebraica, do latim, do grego, do francês, do inglês, 3 livros sobre medicina, 6 livros sobre música sacra, 7 volumes de sermões e discursos de controvérsia, um comentário bíblico de 4 volumes. O mais espantoso ainda é que o fato que todas essas obras, a maioria dela ele fazia enquanto ele estava viajando. E aí, sabe como é que era essa viagem? Era a cavalo. Ele viajava cerca de 8.000 quilômetros, sempre a cavalo por ano. Que coisa, né?
São pessoas que trabalharam muito. Mas nós também não queremos jogar um peso nas suas costas, falar, não, você tem que trabalhar, né, muito. Como esses homens. Não é isso a nossa intenção. A nossa intenção é conscientizar hoje, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, a você trabalhar, a você com fidelidade, com diligência para o Senhor, né? Também existe um hino do cantor da harpa, o número 16. Eu estava preparando esse estudo, me veio na memória esse hino, que de repente nós temos irmãos aí que congregam na Assembleia, ou irmãos que já foram na Assembleia e tal, mas eu tenho aqui esse hino 16, que chama-se Despertar para o Trabalho. Olha só o que ele fala assim, uma poesia. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quanta alma irei levando para o meu fiel Senhor? Do pecado, preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera havê-los para servir ao meu Senhor? Despertamos já, é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você seja mesmo essa pessoa diligente, esse irmão fiel para o Senhor, né? E não há idade para isso. Seja o novo, jovem, seja o idoso, todos são convidados, todos são chamados para dar fruto para o Senhor, para servir o Senhor, né? Então, que o Espírito de Deus fale muito mais profundo no seu coração, venha mesmo te inculcar, venha te conscientizar com esta necessidade de trabalhar para o Senhor, trabalhar afinco, com esmero, trabalhar mesmo para a glória de Jesus, não trabalhar para que os homens vejam e venham aplaudir, né? E tem aquelas pessoas também que gostam de fazer para o olhar dos homens. Isso daí também o Senhor conhece, né? Ele sabe a intenção do coração do homem. Nós precisamos de trabalhar com amor, né? Realmente, e para a glória de Jesus Cristo. Tem aqueles que também que falam que não, que eu vou fazer e acontecer, né? Eu vou fazer e vou fazer isso, aquilo, eu vou trabalhar e tal, pode contar comigo e tal. Mas fogo de palha, fogo de palha. Quantos desses 32 anos de cristão, quantas pessoas assim que passou pela igreja, que eu vi, que era só fogo de palha. Oh, meu Deus, me entristecia muito. O Pedro está comentando aqui sobre ser PP, pouca prática, mas esse daí talvez aquele que promete, né? Mas que Deus nos dê graça para mim, para você, para a gente continuar, né? Muitos também começaram bem, sabe? Fizeram muitas coisas para o Senhor, mas aquilo que o nosso pastor Messina Arqueto Rosa sempre fala, o negócio é terminar bem. Não só o começo, mas terminar bem, né? Então, meus irmãos, nós vamos orar, vamos encerrar um pouquinho mais cedo, para vocês aí, quem sabe, se alguém não jantou ainda, já pode ir lá comer uma comidinha, tem aqueles que já jantou, né, antes um pouco. Eu vou só dar aqui o aviso e vamos orar e encerrar, tá bom? Então, louvado seja o Senhor, porque estaremos dia 18 agora, às 19h30,
o nosso culto presencial, né? Depois de mais de 7 meses sem ter o culto oficial aqui, nas quinta-feiras, no domingo, estaremos aqui no nome de Jesus, estaremos aqui para glorificar o Jesus. Vamos fazer um culto bem feliz, alegre. Meu irmão, vem, minha irmã, vem você que, por favor, não deixa de vir, não, porque tantos meses, né, longe, tanto tempo fora, e como diz o Salmo 84, né, as saudades do templo, estar adorando o Senhor. Eu confesso para vocês que eu estou com muita saudade de vocês, tá? Então, como a nossa cidade está classificada em risco grave, né, ainda não está leve, né, o negócio ainda está um pouco sério, né? Nós não estamos tampando só com a peneira, como diz a minha saudosa mãe. As coisas sérias a gente tem que tratar com seriedade. Então, nós já fizemos aqui, alguns irmãos estiveram aqui ontem, já arrumaram aqui o espaço, deixando 1,5 metro de distância, as cadeiras, né, de 2, de 4, de 5, de 6, assim para sentar a família, para, enfim, sentar, né, o casal, enfim, né? Então, nós precisamos que você, quando chegar aqui, da sua cooperação. Você precisa de vir com a sua máscara, tem que trazer. Eu tô com a minha máscara aqui, ó. Eu só não coloquei agora aqui, o Pedro tá com a máscara dele ali, ó. Ó, Pedro, né? A máscara branquinha, a minha é preta, ó. Preto e branco, Pedro, olha. Aí. Não é corintiano, não, é santo, ó. Preto e branco. E aí, meu querido, ó. Tragam a máscara, tá bom? Nós estaremos ali, nós tínhamos programado, eu e a minha esposa vamos estar na recepção. O pastor já tinha nos pedido para nós ali ficar com o aparelho de temperatura, vamos estar medindo, né, a temperatura, o álcool, né? Vai ter álcool aqui na entrada, as nossas precauções aí, né? Tá? E não haverá trabalho especial para as crianças. Crianças podem vir, pode trazer, mas não haverá trabalho especial. Nas salinhas não vai ter culto, não vai ter isso, porque não pode estar aglomerado juntinho ali, tá bom? As crianças aí ficam no colinho com os pais, ficam na cadeira sentado com, né, os pais, tá? E então, vem aí. Se você tiver com alguém resfriadinho, poxa, que pena. Deus te guarde, Deus te dê saúde, rapaz. Eu não quero crer que você possa pegar um resfriado, mas se você tivesse, é recomendado ficar em casa, tá bom? Mas eu creio que o Senhor vai te dar saúde em nome de Jesus, e você vai estar conosco aqui congregando, adorando o Senhor, né, depois de mais de 7 meses, né? Ok? Ô Pedro, vem orar então, vem orar para nós estarmos encerrando esse nosso estudo bíblico, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós nos colocamos na sua presença, Pai, agradecendo por mais um dia de estudo, agradecendo porque mais um dia o Senhor esteve conosco, Pai, e nos possibilitou de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor usou a vida do Renato, Pai, para falar aos nossos corações, Pai. Te peço, Senhor, que a partir de hoje a gente possa mesmo colocar em prática, Pai, o que Ele falou, Senhor Deus, porque são palavras que vêm diretamente de Ti, Pai. Senhor Deus, seja a nossa força, seja o nosso vigor, nos ajude, Senhor Deus. O Senhor disse que nos deixaria em suas mãos, Pai. Então, nos deixe em suas mãos e nos ajude, Senhor Deus, na nossa santificação, na nossa justificação, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos. Pedimos também pelo culto domingo, Pai, que as pessoas possam vir e possam adorar o Senhor, Pai, neste domingo alegre, Senhor Deus, estar retornando ao templo do Senhor, Pai, para estar em comunhão com os irmãos, Pai. Guarde-nos, Senhor, nessa retomada, nesse retorno dos cultos, que não haja casos de coronavírus, que a gente possa se guardar e se cuidar, Pai. E que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Amém e amém. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Até domingo, no nome de Jesus, tá? Deus te abençoe e te guarde, tá? Amém.